Olá pessoal, então essa é mais uma aula de física experimental, falando agora sobre curva normal ou gaussiana, ou função normal, função gaussiana, que é um complemento, né, da aula de histogramas. Bom, o que é a curva normal ou o que é a distribuição normal ou distribuição gaussiana? É uma distribuição estatística em que nós temos essa equação aqui. Ela parece um pouquinho complicada, mas ela não é. Então veja, a equação é essa, aqueles que já fizeram estatística já sabem, né? Mas essa é uma função de x, então x é a nossa variável, certo? Ela é muda, ela pode mudar, né? Ela é variável, por isso que ela é mutável, é ela que muda dependendo daquilo que a gente queira avaliar, então por isso que se chama variável. Mi, que é essa letra grega, a gente vai usar para média, mas em alguns lugares, por exemplo, chamam x de variável, x barra de média, por exemplo, né? Alguns lugares chamam isso daqui de média. Então são diferentes símbolos para a mesma coisa. E sigma, que é essa letra grega, né? A letra grega minúscula sigma, ela vai ser o nosso desvio padrão. Então nós vamos ter aqui a nossa variável, a nossa média e o desvio padrão, certo? Então, a média é calculada a partir daquela equação, soma todos os valores e divide pelos n valores, né? Então essa é a média, que é o valor mais provável, né? E o desvio padrão é obtido a partir da diferença dos quadrados entre cada uma das variáveis e a média, ok? Então, o desvio padrão é essa letra grega aqui. Então, são letras... Então, isso aqui, depois que a gente calcula, depois que faz o experimento, é uma constante, certo? E a média é uma constante. A única coisa que vai mudar, é a nossa variável x, ok? Então, quando a gente for calcular essa equação, basta substituir a média, basta substituir o desvio padrão e ir mudando as nossas variáveis. E se a gente fizer um cálculo, por exemplo, utilizando essa distribuição normal, ela se chama distribuição normal ou gaussiana. Normal quando temos a média e sigma, mas quando a média é zero, em geral essa distribuição se chama gaussiana. É o mesmo nome, é um nome que os físicos deram para a distribuição normal 0,1, ok? Ou a distribuição normal que é média, em que a média é zero e nós temos um desvio padrão. Mas tem uma coisa interessante nela, é que a maioria, né, uma grande parte dos experimentos de física, de engenharia, tem uma distribuição gaussiana. A distribuição gaussiana ela é característica porque ela é simétrica e ela tem esse perfil que vocês veem aqui, que parece um perfil de sino, né? Lembram o sino? Então, em geral, a média, em geral não, a média divide, né, por isso está aqui um mi, divide simetricamente a nossa distribuição, e quando a gente soma um desvio padrão, ou quando a gente diminui um desvio padrão do valor médio, a gente tem quase 68% da abrangência dos dados. Então, se a gente tem algum tipo de experimento físico em que os valores tem uma distribuição do tipo gaussiana, significa que se a gente fizer uma média daqueles vários experimentos que a gente repetiu e calcular um desvio padrão para mais ou um desvio padrão para menos, a gente vai obter quase 70% dos dados. Se a gente faz com 2 desvios padrões, esse número já sobe para 95% da abrangência dos dados, para 3, 99%, e se for para 4, se for para 5, a gente praticamente engloba todos, 5 desvios padrões, engloba quase todos os dados do nosso experimento. Ah, professor, mas o que é uma distribuição normal? Uma distribuição normal é aquela que, em geral, é centrada, tem um valor mais provável na média. Por exemplo, para vocês entenderem, eu vou dar o extremo oposto. Não exatamente o extremo oposto, mas uma distribuição que não tem média. Por exemplo, cara e coroa. Cara e coroa não tem uma distribuição gaussiana. É possível tirar a média da cara e da coroa? Ou, por exemplo, quando você tem um dado desses de joguinho, né, que é um quadradozinho, um cubozinho que você joga e cai um número de 1 a 6. Aquele experimento é um experimento que você não pode obter o 4,5, ou se você jogar o dado n vezes,
você não pode calcular a média dele, porque vamos supor que a média cai em 3,4. Existe a possibilidade de o dado ter 3,4? Não. Então, tirando esses experimentos, a grande maioria dos experimentos de física tem uma distribuição gaussiana. Então, se você medir o peso inúmeras vezes de uma massinha de ferro numa balança bem calibrada, ela pode estar, mesmo que ela oscile em torno de um valor, em geral, os valores se distribuem em torno da média, ok? Então, é muito comum na física nós termos essa distribuição, e é por isso que nós vamos utilizar ela em um dos nossos experimentos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma distribuição gaussiana, e se vocês pegarem essa equação aqui, nesse caso eu utilizei a média 11 e eu desvio padrão de 0,2, fizerem essa equação aqui no Excel, que é o que eu fiz aqui, né? Aqui é o meu desvio padrão, aqui é a minha média, e aí eu calculo a minha gaussiana, e no Excel eu posso gerar ou normalizar essa gaussiana do jeito que eu achar melhor, do jeito que eu achar mais adequado. Então aqui é o exemplo da mesma gaussiana com diferentes normalizações. O que são as normalizações? A normalização em geral é esse fator que aparece aqui, ok? Então construam o histograma de vocês e quando for necessário calculem a gaussiana utilizando essa equação, e aí vocês podem utilizar o Excel, né, aqui seriam os valores das nossas variáveis, né, e toda vez que a gente faz 10 menos 11, por exemplo, nessa equação aqui, a gente tem 1 elevado ao quadrado, enfim, assim por diante. Na minha época a gente fazia tudo na calculadora, mas hoje a gente tem os computadores aqui, então a gente pode fazer tudo pelo computador de uma maneira muito fácil e simplificada, basta você escrever a equação uma vez no Excel e arrastando, e você calcula uma vez só para todas as suas medidas, supondo que as suas medidas são essas aqui na tabela. Ok? Então agora vocês já sabem fazer ou construir uma gaussiana de maneira muito facilitada usando o computador. Claro que tem uma equação que faz isso de modo automatizado no Excel, mas eu prefiro que vocês façam a equação no Excel, inclusive para aprenderem, aqueles que ainda não têm muito contato com o Excel. Então, até mais, pessoal.